Bom dia, vamos iniciar nossa aula de hoje. A minha internet está bem ruim hoje, então não vou conseguir ligar a câmera, porque como ela está oscilando, se eu ligar a câmera, ela pode pesar mais e começar a cair. Então vamos optar por hoje não ter eu não vou abrir minha câmera, mas a aula vai ser normal, ok? Tudo bem para vocês? Hoje é a nossa terceira aula. Hoje vamos falar um pouco do conceito de melhoria contínua, do Kaizen e do Kanban. Vocês estão me ouvindo aí, tranquilo? Sim. Ok. O conceito de melhoria contínua, ele é um conceito de você está melhorando continuamente alguma coisa. Então, ele está associado a um compromisso, não só da empresa, não só de um gerente, mas é compromisso de todos os funcionários de estar continuamente melhorando o que eles estão fazendo, melhorando o ambiente de trabalho, deixando o ambiente de trabalho mais limpo, mais seguro, mais organizado, e assim possibilitar o aumento de produtividade da empresa. Essas técnicas são fundamentais para as empresas aperfeiçoar os processos delas e eliminar aquilo que não agrega valor ao produto. Mas vamos pensar, o que é que não agrega valor a um produto? Vamos pensar, por exemplo, numa padaria. Uma padaria que consome diariamente 2 sacos de farinha de trigo. Agrega algum valor aos pães que ela produz? Ela ter 200 sacos de trigo em estoque? O que vocês acham? Uma padaria que consome 2 sacos de trigo por dia, ela ter 200 sacos de trigo em estoque, agrega alguma coisa? Algum valor aos pães que ela produz? Não agrega nenhum valor, né? Então, um dos conceitos de melhoria contínua é eliminar esse desperdício. Ah, mas o trigo não está sendo desperdiçado, está sendo guardado. Mas enquanto esse trigo está guardado em estoque, é dinheiro que está parado. Ou seja, a empresa investiu dinheiro para comprar aquele trigo e ele continua parado lá. Ou seja, aquele dinheiro não está sendo utilizado para nada. Quando vocês estudaram matemática financeira, vocês viram que o dinheiro tem um valor no tempo. E o valor desse dinheiro que foi investido nesse trigo está sendo perdido. E também tem um gasto lá, tem que ter alguém vigiando esse trigo lá, olhando, conferindo para ver se ele não está se deteriorando. Tem o custo da área de armazenamento. Ah, mas se a empresa tem um estoque, tem um galpão dela própria, então não está gastando com armazenamento. Está, porque se não tivesse esse trigo estocado lá, ela poderia alugar esse local, ou poderia utilizar esse local para outra coisa. Mas como tem um trigo, ela não pode utilizar para mais nada. Para movimentar esse trigo, tem que gastar dinheiro com funcionários. Então, veja só, esse trigo que está armazenado lá, ele não aumenta, não melhora em nada os pães que a empresa produz. Mas tem gasto para se manter lá. Então, dentro desse conceito de melhoria contínua, a gente vai eliminar esses desperdícios. Pode ser um desperdício de um estoque que está lá e não está sendo utilizado durante um bom tempo. Pode ser um desperdício de uma movimentação que é feita, um material que é levado para um canto e para o outro sem necessidade. Por exemplo, uma empresa, o trigo gasta 2 sacos por dia. Aí todo dia o cara vai lá e traz 4 sacos para a área de panificação,
aí utiliza 2, ele devolve 2 de novo. Esses 2 sacos que saem todo dia e voltam para o estoque, essa movimentação é um desperdício de tempo. Tem um outro tipo de desperdício de tempo também. A pessoa chega num estoque e aí tem que ficar procurando o que ela quer, não está sinalizado. Por exemplo, em uma estoque de uma grande empresa, ela chega lá e vai procurar num estoque, por exemplo, de uma loja de material para construção, ela chega lá para procurar uma válvula de um vaso de descarga e essas válvulas estão dentro de caixas que não tem indicação do que tem que estar lá dentro. Ou essa indicação está escrita em letras miúdas. Então a pessoa tem que chegar lá e ficar olhando cada caixa para encontrar o que ela quer. Esse tempo que ela gasta tentando encontrar essas coisas é um tempo desperdiçado. Se lá tiver, cada caixa tiver um papel grande, com letras grandes do que tem lá dentro, se possível até com uma foto da peça, ela não vai gastar esse tempo para encontrar esses produtos. E, consequentemente, ela não vai ter esse desperdício de tempo que é só procurando o que ela quer encontrar. E esse tempo que ela gasta procurando não vai agregar nada ao serviço dela. Digamos, se você está vendendo para um cliente, está vendendo um produto para um cliente, e o funcionário chega lá e gasta 20 minutos para achar o produto no estoque, esses 20 minutos a mais que ela gastou procurando esse item no estoque não vai agregar nada mais ao serviço dela, ao que ela está entregando para o cliente. Pelo contrário, pode deixar até o cliente satisfeito e o cliente ir embora sem comprar o produto. Então, todos esses tipos de desperdício vão sendo buscados, vão tentando encontrar na melhoria contínua, vai tentando encontrar esses desperdícios e eliminar eles da linha de produção. E um dos conceitos importantes dentro da melhoria contínua é o just in time, ou seja, na hora correta, no tempo correto. O que o just in time prega? Que cada peça, cada item, ele vai ser entregue na hora em que ele for ser utilizado. Então, vamos pensar assim, uma padaria que produz pães, cada pacote de trigo vai ser entregue para a área de produção na hora em que ele for ser utilizado. Esse pacote de trigo não vai ser utilizado hoje, então não precisa ser entregue hoje. Ele vai ser utilizado só à tarde, né? Ele precisa ser entregue só à tarde. Esse sistema ele foi desenvolvido pela Toyota. Na época, a Toyota era uma empresa têxtil, ela fabricava tecido. Mas eles tiveram uma visão de que o ramo de automóveis iria crescer muito e que eles precisavam entrar nesse ramo de automóveis. Nessa época, o grande produtor de carros, fabricante de carro, era os Estados Unidos. E tinha também grandes fabricantes na Europa, como, por exemplo, a França era um grande fabricante de carro, a Alemanha era outro grande fabricante de carro, a Inglaterra era um outro grande fabricante de carro. Mas no Oriente, na Ásia, não tinha um grande fabricante de carro. Só que também tinha um problema para eles entrarem nesse mercado. Porque nos Estados Unidos e na Europa, eles tinham um mercado gigantesco para comprar carros. No Japão, a população era bem pequena. Então, eles não conseguiriam produzir carros e entregar da mesma forma que nos Estados Unidos. Uma fábrica da Ford nos Estados Unidos, uma única fábrica, ela fabricava todo dia 10 mil carros. E o pessoal que estavam pensando em fabricar carro no Japão, eles simplesmente concluíram que no Japão não tinha mercado para 10 mil carros. Ou seja, se montasse aquela estrutura que tinha sido montada nos Estados Unidos no Japão, a fábrica ia fabricar carros mais do que ela conseguiria vender. E ainda tinha um agravante. Por quê? Nos Estados Unidos, como eles vendiam muitos carros, eles colocavam uma linha de produção para fabricar um único tipo de veículo de uma única cor. Então, isso acabava produzindo muitos veículos iguais. Já a Toyota, para ter sucesso nos Estados Unidos, os executivos dela concluíram que a mesma linha de produção teria que fabricar carros de passeio, teria que fabricar caminhões pequenos, teria que fabricar carros para o
executivos e autoridades. Então, eles teriam que fabricar uma variedade grande de carros utilizando a mesma linha de produção. Enquanto nos Estados Unidos, para cortar custos, eles colocavam uma linha de produção para produzir um único tipo de carro. E aí, eles pensando nisso, eles começaram a pensar um meio de utilizar essa única linha de produção. A saída que eles encontraram foi utilizar as mesmas máquinas para fabricar várias peças. Nos Estados Unidos, uma prensa que fabricava porta dianteira do lado direito, ela só fabricava aquela porta. Só estampava aquela porta na chapa de aço, não estampava mais nada. No Japão, eles conseguiram fazer com que essa mesma prensa produzisse não só essa porta, mas produzisse a porta dianteira, a porta traseira, do lado direito, do lado esquerdo, capô e várias outras peças. Enquanto nos Estados Unidos, uma prensa fabricava um único tipo de peça, no Japão, com uma única prensa, eles chegavam a fabricar 1.600 peças diferentes. Tudo isso através de um estudo que eles fizeram para reduzir o tempo de troca dos moldes, porque cada prensa tinha um molde da peça que ele iria fabricar. E aí eles reduziram esse tempo, que nos Estados Unidos chegavam a ser de 3 dias, para 15 minutos. Então, eles reduzindo esse tempo, eles conseguiram colocar uma prensa para fabricar uma quantidade grande de peças. E aí, também, eles começaram a estudar, porque se uma prensa fosse fabricar várias peças, poderia faltar peças. Então, eles começaram a estudar como uma única prensa poderia fabricar diversas peças e, mesmo assim, não faltar peças na linha de produção. E aí, eles criaram esse just-in-time. E, durante o uso desse tema, eles descobriram outras vantagens. Como eles fabricavam lotes pequenos, nos Estados Unidos, essa única prensa trabalhando, fabricando a mesma peça dia e noite, ela produzia estoques enormes. Já no Japão, como essa prensa fabricava pequenas quantidades por vez, e já trocava o molde para ela produzir outra peça, ela não produzia grandes estoques. Como ela não produzia grandes estoques, se uma peça ocorresse um defeito em uma peça por um desalinhamento do molde, ela produziria apenas uma pequena quantidade desse lote com esse defeito, e logo esse defeito já era descoberto e corrigido. Então, eles evitavam a produção de peças com defeitos. E como eu estava falando, esse método foi criado após a Segunda Guerra Mundial. A Toyota fez todos esse esforço porque a Ford, ou a Chrysler, ou as outras empresas americanas, ou as europeias, elas tinham dinheiro, tinham muito capital para investir nesse sistema de produção robusto que elas tinham. Já a Toyota, ela não tinha todo esse capital, então ela precisou de estudar métodos para produzir carros com o menor custo possível. Então, dentro desse just-in-time, uma porta deveria ser produzida e entregue apenas quando ela fosse ser utilizada. Então, hoje vai ter a produção pela manhã, às 10 horas, vai ser produzido 10 Toyotas. Então, lá pelas 9h50, deveria ser entregue todas as portas desses 10 Toyotas. Depois, às 10h30, começaria a ser produzido outro modelo. Então, às 10h20, deveria ser entregue todas as portas desse outro modelo. Então, a ideia é não haver estoques na fábrica, ou haver um mínimo de estoque. A ideia é que cada peça ou cada item seja entregue na linha de produção apenas no momento em que ela for utilizada. Para que isso seja possível, tem que ter uma coordenação muito grande entre a área de montagem, a linha de montagem e de produção de peças. Uma coordenação entre os trabalhadores também, entre as empresas que fornecem insumos e entre as empresas de transportes.
Por quê? Nem todas as peças são fabricadas eram fabricadas pela Toyota. Inclusive, foi uma das coisas que a Toyota fez, porque no sistema americano, a montadora fabricava todas as peças. Já os japoneses começaram a terceirizar a produção de várias peças. Então, ao invés de produzir todas as peças de carro, produzir, por exemplo, pneus, não, outra fábrica produzia os pneus, eles compravam esses pneus. E eles tiveram que integrar toda essa cadeia de produção nesse sistema de just-in-time. Então, vai fabricar um modelo agora de manhã, às 10 horas, a fábrica que produz os pneus, entrega esses pneus às 9h50. Às 10h30 vai começar a fabricar outro modelo. Às 10h20 a fábrica entrega os pneus para aquele novo modelo. Então, a ideia é não haver estoque. Até mesmo os carros. A ideia seria não haver estoque de carros. Dessa forma, assim, a concessionária teria lá 3 carros de um modelo em estoque. Aí o cliente chega e compra um carro, sobra 2 em estoque. Aí é que a empresa, essa concessionária, vai mandar um pedido para a Toyota de mais um carro. Não haveria lá, por exemplo, 50 carros de um modelo. A cada carro que fosse consumindo, a concessionária ia pedindo para ser produzido mais um carro. E assim, a Toyota também só iria produzir o carro quando houvesse pedido da concessionária. Então, hoje, abre lá o sistema e vê lá que ontem à tarde, todas as concessionárias ligadas aqui à fábrica pediram 10 Toyotas. Então, vai começar a produzir os 10 Toyotas hoje, para entregar eles hoje mesmo, às 9 horas. Depois, produziu esse Toyota. Vai lá, o que as concessionárias pediram? Elas pediram para fabricar... não é um carro da Toyota, mas só para a gente entender, pedindo fabricar um Onix. Então, agora vamos fabricar, pedindo 5 Onix. Vamos fabricar esses 5 Onix, e assim sequencialmente. Só fabricando o carro quando a concessionária tivesse o pedido. Dúvidas até agora? Não, professor. A ideia do just-in-time é ter um estoque reduzido, bem pequeno, ou, se possível, ter até um estoque inexistente. Vocês já devem ter ouvido falar da Embraer, né? A Embraer é uma empresa que fabrica aviões no Brasil. Para fabricar os aviões dela, ela precisa de motores a jato. O motor a jato custa 7, 8 milhões. Então, quando ela vai produzir um jato, ela não chega lá e compra todos os motores, todas as peças do avião. Porque um avião demora para ser produzido. Pode demorar 1 ano para fabricar um avião. Então, eles vão produzindo o avião e muitas peças só chegam no momento em que ela é necessária ser utilizada. Por exemplo, se a fábrica deu um cronograma para montar as turbinas, começar a montar as turbinas no avião hoje, meio-dia, então o cronograma é para essa turbina chegar hoje aqui na fábrica às 11 horas, para ter o menor tempo possível. Porque 7 milhões, 8 milhões é muito dinheiro. E se esse dinheiro ficar parado, é um dinheiro que a fábrica está perdendo. Então, nesse caso, na fábrica de turbinas, a Embraer vai trabalhar com estoque zero. Não vai ter nenhum estoque. Só vai chegar a turbina no momento de ser montada. Alguns outros itens que pode ter um estoque reduzido, mas pode ter. Por exemplo, para fabricar o avião são gastos muitas chapas de alumínio. A chapa de alumínio não tem um preço tão alto, comparado, por exemplo, de uma turbina, e é utilizada em diversos modelos de avião. Então, nesse caso, a fábrica pode ter um estoque um pouco maior de chapas de alumínio, mas ela também não vai ter um estoque gigantesco. E para isso também é imprescindível que as peças que sejam entregues às fábricas no sistema de just-in-time tenham qualidade muito boa, seja de ótima qualidade. Por quê? Imagina que a Embraer vai montar o avião hoje, meio-dia. Aí chega uma turbina para ela 11 horas. Quando ela vai ver, a turbina está com defeito. Tem que mandar a turbina de volta,
pedir uma nova turbina, então isso aí pode demorar, mesmo que esse motor venha de avião, pode demorar 3, 4 dias de atraso. Para um equipamento de 7, 8 milhões, isso é muito dinheiro parado. Imagina, por exemplo, a fábrica também que fabrica, Toyota na época, fabricando um carro dela, fabricando Corolla. Ela vai começar a montar as rodas na Corolla às 11 horas. Às 10h50, a empresa que produziu as rodas entrega as rodas para serem montadas no carro. Na hora que vai montar no carro, os parafusos da roda não batem com os parafusos do carro. Toda a linha de produção vai ter que parar. Por quê? Aquele carro está na linha de produção e ele não vai poder caminhar antes de ser colocado as rodas. Então vai ter que parar a linha de produção, enviar as rodas para a fábrica que produzia as rodas e pedir novas rodas. Enquanto isso, toda a linha de produção está parada. Então, qualquer defeito que surgir na linha de produção de just-in-time, ele tem que ser corrigido. Por quê? Pequenos defeitos que surgem podem se acumular até que cause um problema que toda a linha de produção venha separada. E aí, a linha de produção do Corolla, nesse caso, ficou parada, toda a linha de produção de todos os outros carros está parada. Isso significa que todo o cronograma de entrega para as concessionárias vai estar parada. Isso pode fazer com que um cliente chegue na concessionária e não tenha mais nenhum carro lá na concessionária. Dúvidas até aqui? Então, o objetivo de just-in-time ele pode ser uma redução de custo, mas não é só nisso. Como ele é um processo que necessita de peças de alta qualidade, é dado uma ênfase muito alta à qualidade dos produtos que são entregues para cada etapa de produção. Se um produto em uma etapa de produção foi entregue com defeito, toda a linha de produção para aquele produto ser solucionado. Isso faz com que a atenção à qualidade seja dada em todos os pontos de produção. No sistema de produção fordista, que era usado nos Estados Unidos, se uma porta chegasse com defeito na linha de montagem, o carro seria montado com essa porta com defeito. No final, teria um grupo de funcionários que avaliavam a qualidade desse carro. Entrou o carro com uma porta com defeito, eles pegavam aquele carro e levavam para uma oficina para ser consertado. Tirar aquela porta, trocar por outra. Só que isso fazia com que muitos carros saíssem com defeitos. Era tipo assim, em cada 1.000 carros, 200 carros saíam com defeitos. Já na Toyota, a cada 100 carros, apenas 2 carros saíam com defeitos. Então, eles conseguiam diminuir a quantidade de carros com defeito. Isso significava que o cliente também iria pegar um carro mais confiável, já que durante todo o processo, a atenção à qualidade tinha sido muito alta. E não só ao final, para uma pessoa avaliar a qualidade, que ela poderia passar diversos defeitos que não estavam perceptíveis. Por exemplo, se dentro do motor do carro tivesse um pequeno problema, que ia fazer com que o motor tivesse uma duração menor, o cara que foi avaliar a qualidade provavelmente não iria perceber. Mas o cliente ia pegar um carro já com defeito. Enquanto na Toyota, como a atenção a todas as partes, a qualidade de todas as partes era muito alta, então chegou uma peça com um pequeno defeito para ser montada no motor. Não monta, porque a peça tem defeito. Para a linha de produção e resolve o problema. Isso fazia também com que a Toyota tivesse que gastar menos dinheiro para corrigir problemas, porque os problemas eram evitados antes que eles existissem. Para que isso ocorresse, era preciso ter uma sintonia fina, um ajuste em todas as partes da linha de produção. E esse ajuste fino acabava por desestimular qualquer ponto de ineficiência, qualquer falha na linha de produção. Se ocorresse um problema, ele já teria que ser corrigido. Na linha de produção da Ford,
o trabalhador teria que só produzir. Ele nem poderia nem pensar em parar a linha de produção. Já na Toyota, os trabalhadores eram incentivados a parar a linha de produção quando percebessem qualquer problema. Então, na Ford, chega uma porta com defeito, monta a porta com defeito e manda para frente. Na Toyota, chega uma porta com defeito, opa, essa porta está com defeito, para a linha de produção e vamos corrigir isso. Vamos ver onde é que ocorreu esse problema e corrigir esse problema dessa porta com defeito. Para que corrigir, não só corrigir em que momento, mas corrigir também e implantar medidas para que aquele defeito não volte a ocorrer. Então, a empresa, para lançar mão do just-in-time, ela pode se beneficiar tanto na economia, porque peças sem defeitos, então ela não vai precisar desperdiçar material de peças que saíram com defeitos, não vai precisar estar corrigindo, eficiência na produção, estoque menor, e também entrega de produtos de mais qualidade para o cliente. O just-in-time, ele, na verdade, é um termo para várias outras ferramentas que são utilizadas desse just-in-time. A Toyota utilizava um sistema muito interessante para controlar essa produção. Lembra que eu falei que quando a concessionária precisasse de um carro, que ela fazer esse pedido desse carro, ela faz esse pedido de carro para a Toyota, só que a Toyota agora tem uma infinidade de peças que ela vai precisar reunir para produzir esse carro. Chegou esse pedido de um Toyota, a concessionária pediu mais um Toyota para a fábrica precisa disparar pedidos para todas as áreas dela pedindo essas peças. Isso era feito através de um cartão chamado Kanban. Esse cartão é que controlava o fluxo de produção na fábrica. Então, o Kanban, ele é uma palavra que significa cartaz. Então, vamos pensar. Chegou um pedido de um Toyota, de um Corolla na fábrica da Toyota. É claro, assim, não só um, mas chegou lá, por exemplo, 7 Corollas. Cada um de uma fábrica, de uma concessionária diferente. A Toyota, ela teria uma caixa, e dentro de cada caixa dessa, teria que ter 4 pneus. Então, quando ela chegou lá, olhou no estoque, tem 3 caixas desses pneus. Ela pega essas 3 caixas, coloca na linha de produção para ser utilizado, e já pega essas caixas agora vazia e remete para a pessoa para quem deve entregar esses pneus. Quando essa pessoa vê essa caixa, ela já sabe que é colocar 4 pneus do Toyota dentro de cada caixa. Cada caixa ainda teria um cartaz. Pode ser também um pallet, pode ser um container. Cada um desses container ou caixa teria um cartaz. Esse cartaz viria dizendo o que era para estar ali dentro. Então, aqui tem que ter 4 pneus para o Toyota. A outra caixa, né? Nessa caixa tem que ter um sistema de direção para o Toyota. Quando a pessoa viu aquela caixa, ela já sabia o que era para colocar dentro. Aqui em cartaz já dizia tudo. Não precisava ter um pedido, olha, você tem que me enviar 7. Não. Chegou aquelas caixas, ela já sabe que é colocar aquelas peças lá dentro. Ninguém vai produzir nada sem esse cartaz. Então, eu estou produzindo portas, estou aqui operando uma prensa para produzir portas. Se não tem nenhum cartaz daquele, não tem um Kanban, eu não posso produzir, para não gerar estoque. Chegou um Kanban, eu olho o que tem naquele Kanban e produzo a peça. Então, chegou aqui 7 cartão Kanban para mim de porta para Toyota. Olhei lá, aí eu vou começar a produzir as 7 portas. Terminei. Eu olho no próximo, se tem um outro Kanban depois daquele. Não tem, para de produzir. Tem mais um Kanban. Eu olho naquele Kanban e começo a produzir a peça de acordo com esse Kanban. Entenderam até agora? Dúvidas? Tudo certo, professor. O Kanban é um recurso de gerência visual. Você olha
para quem está na sua frente, já tem que entender aquilo claramente, o que é para você produzir. Você não vai no computador, consultar alguma coisa. Você vai chegar lá, olhar só naquela caixa. Você olhou naquela caixa, você já sabe o que é para você produzir. A Toyota enfatiza muito esse controle visual, ou seja, você olhar e já saber o que é para você fazer. Ele se trata de o Kanban é uma informação, um sistema de informação. Junto com o Just in Time, ele vai contribuir para que a empresa produza o produto no tempo correto e na quantidade correta, e evitar a formação de estoque. Por quê? Como cada empresa vai produzir só quando tiver um cartão Kanban, ela só vai produzir aquela peça no momento em que ela for necessária para a montadora. Não tem uma montadora, não está precisando de nenhuma peça, não vai se fabricar nada. O Kanban a gente pode escrever ele como um cartão. Esse cartão vai ser fixado em um container, pode ser uma caixa, pode ser um pallet. E aí, quando eu vou lá, peguei esse container lá com o sistema de direção, eu tiro esse sistema de direção para colocar em um carro, eu já pego esse container e remeto para a linha de produção novamente, para a fábrica daquele container, daquele sistema de direção. A fábrica viu aquela caixa vazia, com cartão Kanban, ela já produz mais sistema de direção e coloca na caixa e envia para a montadora. Isso faz com que na fábrica, sempre tenha pelo menos um sistema de direção para ser montado a todo tempo. E a fábrica só vai produzir mais outro sistema de direção quando utilizar quem já está na fábrica, na montadora. Isso faz com que o meu estoque seja praticamente zero. Eu não vou conseguir ter realmente um estoque zero, nesse caso, de uma montadora que está fabricando carro todos os dias. Mas eu vou ter um estoque muito próximo de zero. Se eu estiver fabricando um item mais caro, pode ser que eu utilizo, por exemplo, uma turbina de avião, utilize essa turbina e só remeta esse pedido no prazo para montar outra turbina. Então, eu precisei de 2 turbinas para o avião. Eu coloco esse container, preciso dessa turbina daqui a 10 dias. Então, 10 dias antes de eu começar a montar, o tempo que essa turbina levarei para chegar na minha fábrica, 10 dias antes eu envio esse container para a fábrica de turbinas. Fábrica de turbinas, viu essa caixa, eu já coloco 2 turbinas e enviam para mim. A turbina chega para mim pouco antes do momento em que eu tenho para montar ela. E aí eu vou realmente ter um estoque zero, ou seja, em boa parte do tempo, eu não vou ter nenhuma turbina na minha fábrica. Só vou ter alguma turbina na fábrica quando ela já estiver na hora de ser montada. O Kanban também pode estar simplesmente num container. Ele é levado para uma área de armazenamento e esse cartão sinaliza a necessidade de produção de uma peça. Então, por exemplo, chegou o sistema de direção dentro de um container na montadora, ele vai ficar em uma área parado até que se precise dele. Só que aí vai ter, por exemplo, 3 sistemas de direções na montadora. Ao invés de ter lá 500 sistemas de direção, vai ter apenas 3. Aí eu utilizei o primeiro sistema de direção, eu envio esse sistema de direção para a fábrica que produz esse sistema. Enquanto ela produz outro sistema que coloca nesse container e envio, eu ainda posso utilizar a segunda caixa e até uma terceira caixa. Aí chegou para mim esse sistema de direção, se for chegando outro sistema de direção, por exemplo, chegou mais, eu utilizei o primeiro, utilizei o segundo, ele tem um. Aí chegou os outros 2 que eu já tinha utilizado, esses containers agora vão ficar parados. Ou seja, eu limitei o meu estoque máximo em 3 sistemas de direção. Eu não vou ter mais que isso. Aqui nós temos um sistema de produção que é baseado no Kanban. Vocês estão vendo esses cartazinhos aqui, chamado P1, P2 e P3. Isso é o cartão Kanban. É o produto 1, produto 2 e produto 3.
E aqui nós temos um estoque também, que nós temos um estoque de produto 1 pronto, produto 2 pronto e produto 3 pronto. E aqui nós temos os cartões Kanbans para cada uma dessas peças que vão comprar um produto. Então vocês podem ver aqui, olha, aqui nós temos a peça QB, ela vai ser utilizada nos 3 produtos. A peça BA vai ser utilizada em 2 produtos. A peça QA vai ser utilizada em um produto. A peça QC também vai ser utilizada em um produto. E a peça TB vai ser utilizada em um produto. Então vamos ver como é que isso funcionaria. Então vejam só. Aqui eu tenho essas peças para o produto 3 e para o produto 1 e produto 2. As peças saem do cartão Kanban e vão para o produto. Então, o cartão Kanban QC, o cartão Kanban QA e o cartão Kanban QB ficaram vazios, porque as peças dele foram montadas no produto. Esse cartão agora, esses cartões que ficaram vazios, eles voltam para a linha de produção. Então, aqui é o local onde são produzidas essas peças. Quando esses cartazes chegam lá, a linha de produção dessa peça vai saber que ela vai ter que produzir essas peças. Vai ter que produzir a peça QB, QA e QC. Vejam só, agora foi consumido o produto P1. Na loja, alguém foi lá e comprou esse produto P1. Então, nós temos que produzir um produto P1. Esse cartão Kanban de P1 que estava aqui, voltou aqui para o início da linha de produção. A linha de montagem agora vai ver aqui, olha, nós precisamos montar um novo produto P1. Agora nós temos 2 P3 aqui em estoque, um P2 e nenhum P1. Mas a linha de produção das peças já está montando as peças aqui, olha. E agora ela envia essas peças. Enviam essas peças para a linha de montagem. Veja que agora foi consumido o produto P2. Esse produto P2 vai iniciar agora no início da linha de produção novamente. As peças agora, QB, BA e TB, vão ser montadas nos produtos. Produto P2, e foi iniciado mais um produto P1. Esse ciclo vai se repetindo. Quando esse produto P1 chegar aqui, vamos ter um produto P2 e mais um produto P1 aqui, e um produto P1 e um produto P2 em montagem. Quando esses produtos chegarem aqui, se não tivesse sido comprado mais nenhum produto, a linha de produção vai parar. Dúvidas aqui? Nós também temos um outro termo que é chamado Kaizen. Kaizen é uma palavra que significa mudança para melhor. Ou seja, no Kaizen você está sempre procurando mudar alguma coisa no dia a dia. Não é fazer uma mudança drástica, mas todo dia fazendo uma pequena mudança para melhor na linha de produção, nos meus produtos. Porque a ideia é o seguinte, se eu fizer pequenas mudanças diariamente, eu vou estar mantendo o meu produto atualizado e não precisando fazer uma grande mudança de vez em quando. E essas pequenas mudanças vão me trazer mais qualidade do que grandes mudanças de uma vez só. Então, através do Kaizen, desse aprimoramento contínuo, por meio da identificação de pontos que podem ser melhorados, é que a empresa vai conseguir atingir uma qualidade superior. Esses pontos que podem ser melhorados, ele deve ser buscado por todos na organização. Então, dentro do Kaizen, não é só um gerente que vai buscar encontrar os problemas da empresa. Não, todas as pessoas, os funcionários, quem monta,
pode ser inclusive uma pessoa que faz a limpeza, todos eles vão contribuir para essa melhoria contínua, dando informações, mostrando quais pontos que eles identificaram que tem algum problema, sugerindo melhorias. Então, o gerente tem que estar sempre atento nesse processo para ouvir o que os funcionários querem dizer. E o gerente também ele tem que estar sempre presente, com rotina, na área de produção. Então, assim, o gerente, nesse caso, e até mesmo o executivo da empresa, ele não pode ficar só no escritório. Ele tem que ir para onde está sendo produzidos os produtos e acompanhando a linha de produção diariamente para ele entender como é que a linha de produção funciona e conseguir ver os problemas que tem na linha de produção. Então, o Kaizen, ele é uma forma bem sucedida, mas ele também depende muito da cultura da empresa, depende muito dessa cultura organizacional. Porque se os funcionários não têm essa cultura de participar da melhoria da empresa, eles não vão trazer soluções, não vão apresentar quais são os problemas, e também tem que ter uma cultura dos gerentes, dos executivos, de estar sempre atento a essas reclamações ou sugestões dos empregados, dos funcionários. Alguma dúvida até aqui? Então, quando encontrado algum problema na linha de produção, vai ter que ser começado a investigar o que é a causa raiz desse problema, o que originou esse problema realmente. Por exemplo, uma porta não encaixou no carro, isso é um problema. Aí vamos investigar agora a causa disso. Por que a porta não encaixou? Porque ela está com uma pequena deformação nas laterais. É verdade, a pequena deformação faz com que ela não encaixe. Mas por que tem essa deformação? Ela tem essa deformação porque o molde está desalinhado. Ok, por que o molde está desalinhado? O molde está desalinhado porque o operador do molde não encaixou ele bem. Por que o operador do molde não encaixou ele bem? Não é, o operador do molde encaixou ele bem, vamos crucificar ele. Não, por que não encaixou ele bem? Ele não encaixou ele bem porque a ferramenta que ele utilizava estava com um defeito. Por que a ferramenta estava com defeito? Porque foi feito um pedido, mas a empresa de uma nova ferramenta, quando ela se danificou, mas a empresa que ia entregar esse pedido, não fez o pedido a tempo. Então temos que resolver esse problema. Os nossos fornecedores não estão entregando os nossos insumos no tempo correto. Tem uma história de um consultor que ele foi no Japão e ele chegou num restaurante muito famoso lá. E aí tinha um funcionário lá que estava bem contente. E aí ele, conversando com os outros funcionários, falou assim, por que ele está tão contente hoje? Aos funcionários, porque ele ganhou um prêmio. Ele ganhou um troféu. E o que ele fez para ganhar esse troféu? Ele jogou 200 litros de cerveja fora. Mas espera aí, ele jogou cerveja fora e ganhou um prêmio, ganhou um troféu? Ele ganhou um troféu porque quando isso aconteceu, ele já foi imediatamente ao superior dele e falou do problema. Ele não escondeu o problema. Muitas vezes, o funcionário lá, uma empresa que vai crucificar o funcionário, vai já jogar a culpa nele, vai lá e vai esconder isso, vai tentar esconder. Mas ele não. Aconteceu o problema, ele já foi ao superior e falou assim, olha, aconteceu isso. E a empresa, ela olhou esse problema também, desperdiçou 200 litros de cerveja. O funcionário foi lá e abriu uma válvula errada. Só que, peraí, por que o funcionário vai abrir uma válvula errada? Porque a iluminação não estava legal, tinha pouca iluminação no local, a sinalização também da válvula que ele deveria abrir não estava bem sinalizada. E aí ele acabou se confundindo entre as válvulas que iriam ser abertas, que deveria ser aberta. Então agora a empresa foi lá, olha,
Por que, que a iluminação estava ruim? Ah, porque algumas lâmpadas queimaram e ainda não foram substituídas. Então agora eles já começam a pensar no meio de evitar que uma lâmpada seja queimada e não tenha substituição, e além disso começaram a pensar no meio também de evitar que quando uma sinalização de uma das aulas fosse danificada, ela não fosse corrigida, para que aquele problema não voltasse a acontecer. Então, diferente de muitas empresas queriam já falar, vamos descontar do salário do funcionário, a empresa olhou aquilo lá como uma oportunidade de melhorar o ambiente de trabalho, melhorar a linha de produção dela, para que esse problema não voltasse a acontecer. Dúvidas até aqui? Não, senhor. Essa descoberta da causa raiz, ela pode ser feita com diagrama espinha de peixe, que ela faz justamente isso que eu estava falando para vocês. Olha, aconteceu algum problema. Por que esse problema aconteceu? Ah, por causa disso. Peraí, por que isso aconteceu? Então você vai investigando o porquê das coisas até você chegar aqui na causa principal do porquê que aconteceu aquele problema. Aí você resolvendo aquela causa principal, você resolve todos os outros problemas. Então, o Kaizen, ele trouxe muitos benefícios para as linhas de produção. Deixou as linhas de produção mais confiável, melhorou o tempo de resposta em caso de emergência, reduziu erros médicos na área da medicina, mas ele também tem limitações. Quando se busca uma inovação ou melhorias revolucionárias, essa ferramenta Kaizen pode não ser adequada. Ou seja, se eu quero fazer uma coisa completamente nova, investigar as causas raízes pode não ser uma ferramenta adequada, porque ela tem limitações. Apesar de ser uma ferramenta excelente, ela também tem limitações. O Kaizen está sempre procurando melhorias contínuas, ou seja, todo dia eu melhoro um pouco, não é uma coisa assim totalmente nova, eu não vou mudar toda a linha de produção, mas todo dia eu vou melhorar aquela linha de produção um pouquinho. Mas isso não impede também que uma empresa adote o Kaizen e ao mesmo tempo invista em alguma inovação. Pode ser que a empresa invista em alguma inovação e adote o Kaizen dentro dessa própria inovação para continuamente ir melhorando aquele sistema de inovação que ela tem. Dúvidas na aula de hoje? Não, professor. Se ninguém tem nenhuma dúvida na aula de hoje, nem em algum outro assunto, a gente pode terminar a aula de hoje. Alguns alunos me relataram que as atividades estão fechadas. Eu vou verificar isso mais tarde, tá? Daqui a pouquinho eu vou verificar o que aconteceu. Se ninguém tem mais nada, não tem nada a perguntar, então vou pedir para vocês colocar o nome aqui no chat. E aí, colocando o nome, vocês já podem ir saindo. Tchau, professor. Bom dia. Tchau, professor. Bom dia. Tchau, bom dia.